zona de conforto se tornou meio batido, né? Parece que todo mundo fala sobre isso, mas a verdade é que a gente não entende se a tal zona de conforto é uma vilã ou uma mocinha. Nada acontece na zona de conforto é o que muitos livros motivacionais dizem, mas se nada acontece lá, por que será que a gente fica nesse lugar por tanto tempo? Por que será que é tão agradável e pacífico estar num lugar confortável? Eu me perguntei muito isso durante a minha adolescência. E engraçado como eu sempre manifestei interesse pelo desconforto. Parece que mesmo quando criança, eu estava sempre querendo iniciar uma atividade nova. Algo que eu não dominasse. Justamente para me colocar num lugar mais desafiador, mais desconfortável. E assim foi sempre, até hoje na minha vida. Eu saí da casa dos meus pais cedo, fui começar a dar os primeiros passos da minha independência ainda com 16 anos, mas é engraçado dizer que quando eu tinha 18, 2 anos depois, de certa forma eu já me sentia confortável naquela posição. Óbvio que eu tinha muito a aprender, muito a conquistar, mas eu sentia que de alguma maneira eu estava tranquila, cumprindo ali os papéis de estudante, estagiária ou funcionária naquele momento. E daí que a vontade de morar em outro país e ter uma experiência diferente lá dominou minha cabeça e nunca mais saiu. Eu queria estar num lugar desconfortável, um lugar que questionasse as minhas convicções, um lugar que não tivesse espaço para mim e que eu tivesse que cavar com as minhas próprias mãos até achar algo que eu pudesse me encaixar. E aí eu decidi morar na Austrália. Foi meio do nada, eu me inscrevi num curso de inglês lá, consegui o visto, aluguei 2 semanas numa casa de estudante e fui. Na cara e na coragem, sabendo meia dúzia de frases em inglês e com uma vontade absurda de encontrar algo desconfortável pela frente. Eu sempre tive meus privilégios, sempre tive apoio e proteção dos meus pais e sempre me senti bem cercada por isso. E ir para outro país talvez fosse a única maneira de sentir o que não era ter esses privilégios e esse apoio físico lá. Lembro que eu pousei em Sydney de noite com chuva e percebi na hora do desembarque que meu inglês era muito pior do que eu imaginava. Acho que ali eu comecei a sentir uma pressãozinha, sabe? No dia seguinte, eu resolvi as questões de abrir conta bancária, conta no celular e coisas que eu nunca tinha feito sozinha no meu próprio país. E lembro que no 3º dia eu levantei da cama e disse pra mim mesma, preciso encontrar um lugar pra morar e preciso encontrar um emprego. Mas como que você, sozinha, com 19 anos, sem se comunicar bem e literalmente do outro lado do mundo consegue fazer isso? Eu não fazia ideia do que precisava fazer pra encontrar um lugar pra morar. Nunca tinha morado com desconhecidos e nunca tinha batido na porta de qualquer lugar pedindo um emprego. Daí eu escrevi um currículo com algumas mentirinhas sobre experiências que eu nunca tive, como faxineira, garçonete e assim por diante. Mas eu precisava daquilo pra mostrar pra alguém, né? Eu lembro que eu entrei num supermercado, falei com o gerente, me oferecendo pra trabalhar na reposição de frutas. E ele me olhou com uma cara de tipo, olha o seu tamanho, garota. E eu só lembro que ele falou uma frase enorme em inglês que eu só entendi o no do início da frase, o resto não entendi nada. Mas foi suficiente para eu saber que não tinha vaga para mim ali. Eu segui, entrei em mais uma loja de roupas, depois uma padaria e ninguém me olhou com uma cara muito amigável ali. Também entendi que não tinha lugar para mim. Até que eu entrei numa cafeteria com uma frase decoradinho, em inglês bem pronunciadinho. Falei com o gerente e ele disse que eu poderia começar no dia seguinte. Eu lembro que eu tirei uma foto do cardápio assim escondido e passei a noite inteira traduzindo e decorando aquele monte de opções de sanduíches e cafés com leite sem açúcar, 1000 nomenclaturas que só serviam ali para dificultar o trabalho da garçonete aqui. Até ali, a saída da zona de conforto parecia legal, sabe? Divertida e eu tava me sentindo num filme. Mas a verdade é que ela não é assim. Não é tranquila, não é bonita e nem um pouco cool como parece. No primeiro dia, meu chefe vietnamita já me colocou para carregar um monte de mesa do café, para lavar toda a louça com uma água quente que vocês não têm ideia, para fazer hambúrguer na chapa e a inexperiente aqui se queimou inteira. E ali a ficha começou a cair, sabe? E para que eu não tivesse vontade de largar tudo e sair correndo e ir para uma praia, eu meio que precisei esquecer que eu estava me colocando naquela posição e tive que esquecer que eu podia pedir demissão e voltar para o meu país a qualquer momento. Porque se eu ficasse com essa opção na cabeça, provavelmente eu tinha desistido em algum momento. Eu lembro muito bem de uma história que aconteceu lá no café. Eu tinha um intervalo de almoço e como a cozinha era muito pequena, o meu chefe deixava eu almoçar numa mesa ali mais pro fundo, né? E eu tava ali, de boa, comendo meu sanduichinho. E o meu chefe falou que eu tava almoçando e que era o meu horário de intervalo.
O cliente disse que eu não poderia comer no mesmo tipo de mesa que ele e eu precisava levantar para servir ele. O meu chefe me olhou com uma expressão de tipo, sai daí, e eu respondi que tinham outros garçons que poderiam fazer aquele trabalho naquele momento, né? O cliente disse que era um afronte eu estar no mesmo ambiente que ele, já que eu era garçonete, e imediatamente, com uma voz mega alta, o meu chefe me olhou e disse que eu precisava levantar e servir comida para aquele cara. Lembro muito do que eu senti naquele momento, assim. Era uma vontade de erguer a voz, jogar um copo de água na cara, sair correndo dali. Mas naquele exato momento, eu entendi que sair da zona de conforto era sobre aquilo. Depois de lá, eu trabalhei como ajudante de cozinha, em restaurante italiano, como faxineira em alguns prédios, como camareira, controladora de trânsito, muita coisa. Eu não tô dizendo que você precisa ir pro exterior e trabalhar, e eu também não tô dizendo que o que eu citei aqui é um super exemplo de dificuldade. O que eu tô querendo dizer é que naquele momento, eu, com 19 anos, quis a minha zona de conforto de volta. Quis que meu pai estivesse ali do meu lado erguendo a voz para aquele cara, dizendo que eu podia sim estar almoçando naquela mesa. Eu queria que de alguma maneira os privilégios que eu sempre tive pudessem se manifestar naquela hora. Mas a graça, o X da questão era justamente abrir mão deles. Era justamente não erguer a voz, mas pegar o prato, colocar na cozinha e voltar para servir aquele homem frustrado que estava sentado ali. A zona de conforto é sobre estar num lugar desconhecido. É sobre estar rodeado de pessoas que não estão ali para te proteger. É sobre arriscar, sobre observar, sobre ter resiliência e sobre sempre se lembrar do que fez você tomar essa decisão. Talvez algumas coisas aconteçam sim na zona de conforto. Às vezes a gente precisa dela. Um domingo confortável, um trabalho tranquilo, uma rotina razoável e padronizada. Tudo isso é importante. Tudo isso nos traz calma e algumas coisas acontecem ali sim. Mas aquele aprendizado extra, aquela coisa que faculdade nenhuma ensina, aquela mudança de ponto de vista e de vida, só acontece se você abrir mão da sua rotina padronizada. Só acontece se um dia você se colocar à prova. Só acontece se um dia você abrir mão do lugar ou do cargo que você já está estabelecido. Abrir mão de encontrar pessoas que já colocam você num pedestal. E de alguma maneira, trocar todas essas seguranças por um chão incerto, por pessoas ou lugares que querem saber a que você veio. Eu precisava pisar nos meus 20 anos com essa bagagem e entender que a roda de prestação de serviços é muito mais complexa do que eu imaginava. Vai ser difícil, mas quando você voltar para casa, encontrar a sua família, o seu sofá confortável e a sua lista de séries, você vai ver que só saindo da zona de conforto é possível valorizar aquilo ali. E só saindo da zona de conforto é possível enxergar o mundo, os serviços, as empresas e os comportamentos por uma perspectiva que a janela do seu quarto jamais alcançou.